Você já se questionou por que muitos afirmam que orar às 3 da manhã é tão poderoso? Porque esse horário é considerado estratégico. Hoje, desvendaremos o mistério por trás desse momento espiritual tão comentado. Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Prepare-se para compreender o que realmente acontece no mundo espiritual quando você se levanta para orar às 3 da manhã. As revelações deste vídeo serão tão impactantes que mudarão a sua perspectiva sobre a oração às 3 da manhã. Muitos a conhecem como a hora do Espírito, mas também como o período em que as trevas atuam com maior intensidade. Na Bíblia, encontramos indícios de que a madrugada é um horário de profundo significado espiritual. Lembre-se de Jesus em Getsêmani, orando durante as horas mais escuras da noite. Ele sabia que a batalha espiritual estava em seu auge e que a oração era a chave para vencer. Este horário não é apenas um detalhe, é um ponto estratégico onde as forças do bem e do mal estão mais ativas. O Salmo 119:62 revela: Me levanto de madrugada para te dar graças pelas tuas justas ordenanças. Se a meia-noite é mencionada como um momento de louvor, as horas seguintes até o amanhecer são ainda mais significativas para as batalhas espirituais. A madrugada é caracterizada pelo silêncio e pela ausência de distrações, tornando-a um momento ideal para uma conexão profunda com Deus. Contudo, é também um horário em que as forças malignas operam com maior liberdade. Muitos testemunhos e experiências espirituais relatam que ataques espirituais, pesadelos e opressões acontecem com mais frequência durante essas horas. Isso ocorre porque o inimigo busca aproveitar-se da vulnerabilidade humana. No entanto, quando um cristão se levanta para orar nesse momento, ele entra em um campo de batalha com grande autoridade. A oração torna-se como uma espada que corta o ambiente espiritual, dissipando as trevas e trazendo luz. Jesus, o exemplo supremo, em Marcos 1:35, demonstrava o hábito de orar de madrugada. Ainda bem escuro, Jesus se levantava, saía de casa e ia a um lugar deserto para orar. Ele escolhia esse horário para buscar ao Pai, preparar-se para as batalhas do dia e fortalecer sua comunhão com Deus. Outro exemplo é o de Jacó e seu encontro com Deus em Gênesis 32:22-31. Jacó luta com um anjo durante a noite até o amanhecer, e esse encontro transforma sua identidade para sempre. A madrugada foi o momento em que ele recebeu sua bênção e uma transformação espiritual. Esses exemplos demonstram que o período da madrugada é estratégico para buscar direção, proteção e vitória espiritual. Ao orar às 3 da manhã, sua voz ecoa no reino espiritual, incomodando as forças malignas e ativando os céus a seu favor. É como se você se tornasse um soldado ativo em uma batalha invisível. Daniel 10:1-13 ilustra isso perfeitamente. Desde o primeiro dia em que você começou a buscar entendimento e a se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. No entanto, houve resistência espiritual, pois o anjo que trouxe a resposta enfrentou o príncipe da Pérsia, uma força maligna. Isso revela que orações fervorosas na madrugada têm o poder de mover os céus e desestabilizar as forças malignas. Mas o que torna as 3 da manhã tão específicas? Existe algo além do horário e do que acontece no mundo espiritual quando um cristão se levanta em plena escuridão para clamar? Agora, desvendaremos os segredos por trás desse horário e como ele pode transformar sua vida espiritual. As 3 da manhã são frequentemente associadas a um momento de transição espiritual. Enquanto o mundo físico parece estar no auge do descanso, o mundo espiritual está em intensa atividade. Este horário é conhecido por ser um divisor entre a noite profunda e o amanhecer, simbolizando a luta entre trevas e luz. Em Mateus 14:25, vemos que Jesus caminhou sobre as águas na 4ª vigília da noite, que corresponde aproximadamente às primeiras horas da madrugada. Esse evento não foi apenas um milagre físico, mas também uma manifestação espiritual. Foi durante a madrugada que ele demonstrou autoridade sobre as forças da natureza, reforçando a ideia de que este período carrega um simbolismo de poder e vitória espiritual. A tradição judaica divide a noite em vigílias, e a última,
que termina às 6 da manhã, é marcada por intensa atividade espiritual. É durante esse período que as forças das trevas se esforçam para consolidar suas ações antes do amanhecer. Muitos relatos espirituais mencionam que ataques malignos, como opressões, pesadelos e tentações, ocorrem com mais frequência por volta das 3 da manhã. Isso não é coincidência. O reino das trevas age estrategicamente, sabendo que muitos cristãos estão despreparados ou desatentos nesse horário. No entanto, quando alguém decide se levantar para orar, esse ato desarma as obras malignas e cria um ambiente onde Deus pode operar milagres. Quando você ora às 3 da manhã, sua oração não é apenas um ato de fé, mas um chamado direto aos céus. Nesse horário, há uma abertura espiritual única. O Salmo 5:3 reflete essa realidade. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ao se levantar nesse horário, você está dizendo ao mundo espiritual que está alerta e em guerra. Suas palavras se tornam armas que rompem barreiras e alcançam diretamente o trono de Deus. A madrugada é um tempo de sacrifício, e Deus honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Neste momento, orar às 3 da manhã exige sacrifício, e isso tem um peso espiritual imenso. Em Romanos 12:1, somos chamados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ao abrir mão do sono, você está demonstrando a Deus que sua presença e intervenção são mais importantes do que o conforto. Esse ato de sacrifício traz resultados que vão além do visível. Cada oração feita nesse horário é um grito de guerra contra as forças do mal e um convite para que Deus se manifeste poderosamente. Inúmeros testemunhos ao redor do mundo revelam como orar às 3 da manhã transforma vidas. Pessoas que enfrentavam situações impossíveis testemunharam curas, libertações e respostas sobrenaturais após se levantarem para orar durante esse horário. Um exemplo notável é o de um missionário que relatou ter sentido um forte chamado para orar durante a madrugada. Ele descobriu que, naquele exato momento, um parente próximo estava enfrentando um grave perigo. Sua oração foi a chave para livrar a pessoa de uma tragédia. Mas o que acontece no mundo espiritual durante a oração nesse horário? Que tipos de batalhas invisíveis estão sendo travadas enquanto você clama? Agora, desvendaremos as batalhas espirituais que ocorrem nas regiões celestiais e como suas orações podem alterar o destino de situações impossíveis. Imagine um campo de batalha onde os exércitos do céu e as forças das trevas estão em constante confronto. Esse cenário não é fictício. Ele é descrito na Bíblia em Efésios 6:12. Paulo nos lembra: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você ora às 3 da manhã, sua oração se torna uma arma espiritual que influencia diretamente essa batalha. Anjos são enviados para cumprir os propósitos de Deus, enquanto as forças malignas tentam resistir à manifestação da vontade divina. A Bíblia menciona diversas vezes o envolvimento de anjos em batalhas espirituais. Em Daniel 10:13, vemos que o arcanjo Miguel precisou intervir para que Daniel recebesse a resposta às suas orações. Isso demonstra que o mundo espiritual é dinâmico e que a oração tem um impacto direto nesse ambiente. Às 3 da manhã, quando um cristão se levanta para orar, anjos são fortalecidos para lutar em favor daquilo que está sendo clamado. Sua oração ativa os céus e desencadeia respostas que muitas vezes você nem imagina. Por que o inimigo ataca nesse horário? A Bíblia não deixa dúvidas de que o inimigo é estratégico em seus ataques. Jesus, ao descrever o diabo em João 10:10, diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Durante a madrugada, o inimigo busca agir em momentos de maior vulnerabilidade humana. Ele tenta lançar dardos de medo, dúvidas e opressão sobre aqueles que estão dormindo. Mas quando um cristão se levanta e ora, ele interrompe esses planos, tornando-se uma barreira que impede a ação das trevas. Exemplos de batalhas espirituais. Jesus no Getsêmani, na noite em que foi traído. O cerco em Jericó. Esses relatos bíblicos reforçam que a oração persistente
especialmente em horários estratégicos, é crucial para vencer batalhas espirituais. Às 3 da manhã, algo poderoso acontece. O céu e a terra se alinham. Deus busca aqueles que, em meio ao silêncio da madrugada, estão dispostos a clamar. Em Jeremias 33:3, ele promete: clama a mim, e eu responderei, e te farei saber coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Ao orar nesse horário, você se torna parte de um plano maior. Não é apenas sua vida sendo transformada, mas o ambiente ao seu redor também. Muitas vezes, a oração às 3 da manhã é acompanhada por jejum, o que amplifica ainda mais seu poder espiritual. Jesus afirmou em Mateus 17:21, mas esta espécie de demônios só se expulsa com oração e jejum. Essa combinação é como um combustível espiritual que fortalece sua fé e derruba fortalezas espirituais. Mas o que acontece no coração de Deus quando alguém sacrifica seu sono para buscá-lo? Como isso pode trazer mudanças extraordinárias em sua vida e na vida de outros? Agora, exploraremos os frutos espirituais que a oração às 3 da manhã pode gerar e as bênçãos que estão reservadas para aqueles que perseveram. Imagine o coração de Deus sendo tocado pela fé e dedicação de alguém que escolhe sacrificar seu descanso para buscá-lo. A Bíblia deixa claro que o Senhor se agrada daqueles que o buscam de todo o coração. Em 2 Crônicas 16:9, lemos: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Orar às 3 da manhã não é apenas um ato de fé, mas uma declaração de confiança absoluta em Deus. Esse sacrifício demonstra que você valoriza mais sua presença do que o conforto. Como resultado, Deus derrama bênçãos espirituais que transformam vidas. A oração nesse horário muitas vezes traz respostas que vão além do que se espera. Em Isaías 65:24, Deus faz uma promessa extraordinária. Antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda falarem, eu os ouvirei. As respostas podem vir de diversas formas. Livramentos inesperados, situações de perigo evitadas por causa de sua oração, revelações divinas. Deus falando diretamente ao seu coração, dando sabedoria e direção. Fortalecimento espiritual. Sua fé cresce, e você se torna mais resistente às investidas do inimigo. Mudanças visíveis na vida de quem ora. Pessoas que têm o hábito de orar na madrugada relatam transformações profundas em suas vidas. Aumento da sensibilidade espiritual, cura emocional e física, restauração de relacionamentos. A oração pode abrir caminhos para reconciliações e perdão. A batalha continua. É importante lembrar que, ao decidir orar às 3 da manhã, você entra em uma batalha espiritual constante. Mas Deus promete equipar aqueles que se colocam à disposição para lutar. Em Efésios 6:13-17, somos chamados a vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essas armas, você não apenas resiste aos ataques do inimigo, mas também avança, conquistando territórios espirituais. Há inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram o poder de Deus através da oração na madrugada. Um deles é o de uma mãe que, durante semanas, orou às 3 da manhã por seu filho que estava afastado dos caminhos de Deus. Em um momento inesperado, ele decidiu retornar à igreja e se reconciliar com o Senhor. Outro exemplo é o de uma jovem que enfrentava uma situação financeira impossível. Ela decidiu dedicar suas madrugadas à oração, e em questão de dias, portas de emprego se abriram de maneira milagrosa. Quando você ora às 3 da manhã, está plantando sementes no mundo espiritual. Essas sementes regadas pela sua fé e persistência darão frutos em sua vida e na de outros. Em Gálatas 6:9, somos encorajados. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Orar às 3 da manhã não é apenas um hábito, mas uma estratégia espiritual que transforma vidas, rompe cadeias e abre os céus. É um chamado para aqueles que estão dispostos a sacrificar o conforto pelo propósito de Deus. Seja persistente, confie em Deus e veja como sua vida será marcada por milagres e vitórias espirituais. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem.
Quem sabe sua partilha pode ser o início de uma transformação na vida de alguém. Que Deus te fortaleça e te abençoe grandemente até o próximo vídeo.